Muito bem. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Arthur, Gabriel, Tales. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que vai ser a nossa referência de diálogo, né? E fiquem à vontade para me interromper se houver qualquer questionamento, tá bom? Aí está. Vocês conseguem enxergar a minha tela? Está visível? Sim, Maravilha. Então tá, eu estou olhando de lado aqui porque eu estou com duas telas aqui, uma tela onde está a projeção aqui do conteúdo, outra tela onde eu vejo aqui a interação de vocês via chat. Então por isso que eu estou assim meio na, na vertical em relação ao nosso diálogo, tá? Mas dito isso, no último encontro, então nós começamos a tratar, né, um pouquinho nos aproximarmos desse campo da filosofia da mente, e a resposta que nós estamos tentando buscar é se é possível pensar em cognição em algoritmos de inteligência artificial, mais eu diria assim, sofisticados. E nesse momento, o que nós estamos chamando de algoritmos sofisticados são algoritmos que trabalham com técnicas de deep learning, né? E daí, para que nós possamos ter alguns elementos para tentar responder essa questão, nós temos que nos apropriarmos de alguns vocabulários dentro da filosofia da mente. Porque tudo isso acaba dialogando com uma coisa, um conceito importante chamado consciência, que é um atributo não unicamente dos seres humanos. Existe também um campo imenso de pesquisa chamado consciência animal, mas aqui no que nos interessa é a consciência humana. E por isso que nós começamos então a falar sobre esse tema. Então, no último encontro, só para poder resgatar essa página mental, nós falamos um pouquinho então que nós estamos interessados nesse momento nessa nessa faixa aqui dessa pirâmide do conhecimento, né, que é na parte da inteligência e consciência. Ou seja, nós já conversamos em algum momento sobre dados, informações e conhecimento, quando a gente conversou mais sobre IA, mas agora nós estamos preocupados em investigar um pouco mais esse elemento, inteligência, consciência, que em alguma medida tudo indica que isso acontece dentro da mente. E a mente, como já falamos, ela é algo que também, a princípio, é algo que está, vamos dizer assim, hospedada no cérebro. O cérebro, então, enquanto hardware, né? E a mente enquanto software. Então, esse órgão, esse hardware, o cérebro, ele hospeda esse ente que nós estamos chamando de mente. Agora, para esse ente mente, né? Ele chegar no processo de evolução que nós temos hoje, com um grau de cognição sofisticado, ele passou por um processo de evolução. Já falamos sobre isso. Então, esse processo de evolução, ele começa primeiro com um órgão que evolui, né, que é a nossa língua. A partir da língua, nós temos condições de fazer registros. Esses registros vai ativando elementos de memória. Desenvolvemos uma linguagem que permite daí não só o registro, mas a transmissão de conhecimentos, né? E o estabelecimento também de sistemas de debate, onde podemos aprimorar certos saberes, requer, então, uma cognição para compreender todo esse simbolismo, esses elementos simbólicos, né, que são construídos a partir da linguagem, porque a linguagem é algo que trabalha com, em alguma medida, com um simbolismo do mundo, né? Nós enxergamos o mundo, esse enxergar do mundo nós transformamos isso em elementos simbólicos que não só compõem a linguagem, mas também compõem o nosso imaginário. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. E todos esses elementos para poder chegar no que nós estamos aqui interessados nesse momento, que é a consciência. Agora, vejam que a memória, que é um requisito, né, para nós termos consciência, existem vários tipos de memória. Então, você tem uma memória operacional, memória afetiva, memória de longo prazo, memória de curto prazo, né, coisas que você faz e no minuto seguinte você se esqueceu, porque não há necessidade de você ficar retendo isso dentro, aí sim, do seu cérebro, que de alguma forma vai ser acessado pela mente, né, mas tem certas memórias que nos marcam com forma mais profunda que nós vamos mantê-las e carregá-las conosco por toda uma existência, né? E algumas dessas memórias são memórias até de conforto, né? A gente lembra de um cheiro do bolo que a avó fazia,
te traz ali um acalento, né? Uma memória que te coloca ali no estado de uma leveza de espírito. Então veja que a memória, ela é um elemento importante nesse outro elemento chamado consciência. Então ela é um requisito, temos que ter memória. A gente poderia começar aqui já a fazer alguma analogia com sistemas computacionais, porque sistemas computacionais também nós temos sistemas de memória. E daí, eu vou fazer um parênteses aqui, primeiro falando de sistemas computacionais, depois eu volto aqui para a mente, né? Porque, veja, modernamente, quando nós olhamos a questão de memória, o armazenamento de dados, informação em sistemas computacionais, nós podemos pensar assim, memórias que estão fora do computador. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em registro de arquivos em nuvem, eu estou fazendo o registro de um arquivo que está numa nuvem, né? Algo distante daquele meu computador. E aqui eu estou usando o conceito de computador como qualquer coisa que processa informação. Pode ser uma CPU, um notebook, um smartphone, uma fechadura eletrônica, uma câmera de registro de imagem, de registro de som. Então veja que essa primeira memória, ela está fora do dispositivo. Ela está distante dele. Daí, quando nós vamos nos aproximando do dispositivo, nós temos talvez um segundo grupo de memória, que é uma memória externa, um HD externo, que você pluga ali naquele componente e acessa a informação. Daí nós temos um HD interno, né? Agora, os SSDs, que não só nos dá acesso à informação, mas com mais velocidade. Daí nós temos a memória RAM, que tem a informação processada ali em tempo real, à medida que nós precisamos dela. Mas daí nós temos os registradores dentro do processador, que também é um tipo de memória, né, que manipula a informação numa linguagem mais baixa para poder chegar de fato ao computo que nós estamos buscando. Então veja que a gente fez aqui um desenho da memória distante para a memória mais próxima. Se nós E daí aqui, lógico que nós temos memórias das mais diversas funcionalidades, né? Agora, se nós começarmos a olhar em relação à mente humana e ao ser humano, talvez a gente possa perceber, ou se eu perguntar a vocês, em alguma medida, aonde está a memória de vocês, né? E talvez muitos irão responder que a memória hoje em dia não é algo mais restrito ao cérebro. Porque, veja, não é incomum essas mídias sociais, sei lá, Facebook, Instagram, coisas assim, vira e mexe, te traz uma lembrança de 3 anos atrás, lembrança de 2 anos atrás, lembrança de 5 anos atrás, e te traz um registro que há 3 anos atrás você estava fazendo, nessa data, um passeio numa cachoeira, que há 2 anos atrás, nessa data, você estava participando de um congresso científico. Veja que isso é uma memória que não está dentro da nossa mente ou do nosso cérebro. Quer dizer, ela está registrada aqui, mas quem ativa a recordação dessa memória é um dispositivo de armazenamento externo. E muitas vezes alguns desses fatos que, por regra, talvez nós não iríamos lembrar, porque seriam descartados, porque talvez fossem fatos de menor significância para nós, né? Ao trazer aquela memória pelo dispositivo informático, nós resgatamos aquele momento. Então, eu só estou fazendo um paralelo nesse momento que, atualmente, a memória, a própria memória humana, ou registro da ativação da memória humana, não é algo mais restrito ao cérebro, né? Nós já vivemos uma sociedade onde existe essa dependência do registro externo. Até aqui tudo bem? E não só tudo bem, mas isso faz sentido para vocês, Sim, né? Então, beleza. Então, eu avanço um pouquinho mais, né? Agora, quando a gente começa a falar da consciência, da mesma forma que nós temos vários e vários tipos de memória, nós também temos vários tipos de consciência, né? Então, nós temos consciência ambiental, quer dizer, uma consciência coletiva ambiental. Nós temos autoconsciência, que é a consciência da nossa existência e a consciência de que essa mão é minha, já falei sobre isso. Nós temos consciência em relação ao outro. Nós temos consciência moral, que é algum tipo de fato que pode nos colocar numa situação de constrangimento, porque eu me sinto moralmente, vamos dizer assim, culpado sobre algo que aconteceu, sobre a minha conduta. Então veja que a consciência,
também é um elemento que não é uma palavra única, é uma palavra polimórfica. Por isso que quando a gente faz a pergunta, é possível pensar em consciência, em algoritmos computacionais sofisticados? A mim, pela teoria computacional da mente, mas também não só por ela, que eu falarei mais sobre elas à frente, mas até por os fatos que aqui nós estamos conversando, que memória são vários tipos de memória ou de consciência, já me parece que hoje nós temos algoritmos que nós podemos responder com muita tranquilidade que há sim consciência. Agora, não há ainda, talvez, daqui a pouco a gente vai enfrentar um pouquinho essa questão, uma consciência absoluta como a consciência humana, né? Ou seja, o ser humano, em termos gerais, ele olha para esse dispositivo e ele já espera de imediato uma consciência sofisticada como a consciência humana. Mas muitas vezes ele mesmo não para pensar que a própria consciência humana, como hoje ela foi um processo de construção. E não só foi um processo de construção evolutivo, né, como aqui a gente já viu, eu tenho que ter um instrumento língua, depois linguagem, tal, 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 mas ele é também um processo de construção permanente. Porque permanentemente, enquanto indivíduo, nós estamos nos construindo, nós estamos vivenciando o mundo e a partir dessas vivências com o mundo, nós estamos construindo as nossas memórias e a nossa consciência. Então, à luz dessa questão, eu tenho um entendimento, né, que existe sim algum tipo de consciência em algoritmos sofisticados. Poderia dar como exemplo esses algoritmos de LLM. Bom, para poder virar a página aqui e avançar, né, é só perguntar se isso que eu estou falando para vocês faz sentido ou se isso é um estranhamento por demais a todos vocês aqui. Até agora, Tranquilo. tudo certo. Né? Eu estou testando uma hipótese, né? Então o Thales está concordando que faz sentido o que eu estou dizendo, né? É, é igual que você comentou, um certo nível de consciência, né? Um LLM não seria uma consciência a nível, por exemplo, do ser humano, né? Exatamente, Thales, não seria uma consciência. Mas na próxima página, quando eu digo próxima página, no avançar desse diálogo nosso, nós vamos começar a conversar daqui a pouco sobre os mecanismos de aprendizagem multimodal, né? Então, nós aprendemos, e quando eu estou falando aqui aprender, eu estou de novo dialogando com registro de memória, porque em alguma medida o aprender ele está vinculado ao registro de memória. Porque veja, eu vou me aproximar, por exemplo, de uma equação matemática complexa. Eu posso estudar e ler aquela equação uma infinidade de vezes. Se eu não consigo fazer o registro mental, o registro daquela equação, de como que se resolve, como que se enfrenta, quais são as técnicas, talvez eu não possa dizer que eu tenha aprendido aquela equação. Porque daí todas as vezes talvez eu tenha que recorrer a um suporte externo para poder resolver com as equações daquela ordem. Então, o aprendizado, ele tem também uma relação muito profunda com a memória, com o registro de memória, né? Pelo menos de estruturas mínimas de compreensão de como que aquela equação se estrutura e quais são as técnicas que eu posso usar para poder enfrentar aquela equação com maior possibilidade de solução, né? Então, isso passa por modelos multimodais de aprendizagem, que daqui a pouquinho eu falo sobre isso, né? Mas antes de chegar nesses modelos multimodais, vamos avançar um pouquinho em alguns conceitos aqui da filosofia da mente e depois a gente vai se aproximando do que nós vamos conversar no nosso último encontro, que é a teoria computacional da mente. E daí, pela teoria computacional da mente, a gente consegue fundamentar de forma mais consistente essa ideia de consciência algorítmica, né? Então, a filosofia da mente, nós já conversamos sobre isso, mas isso é um campo antigo, né? Desde os gregos, se a gente pega como referência a nossa influência do pensamento europeu, já se discutia, em alguma medida, essa ideia de aprendizagem, conhecimento, lá em Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Inclusive, eu já falei sobre isso aqui, vocês podem achar esse texto na internet. Existe um texto de Sócrates, que foi escrito por Platão, né? Que chama Teteto. Teteto é o nome de um jovem, né? E o Sócrates conversa com o Teteto sobre o conhecimento, a epistemologia do conhecimento. E naquele momento exato, é bem interessante esse texto, porque ele dialoga exatamente como um momento aonde estava sendo difundida a escrita. Porque até então, todo o conhecimento ele era passado de forma oral.
nós não tínhamos suporte de registro do conhecimento. Não por falta de tecnologia para isso, né? Porque ou você fazia o registro em argila, mas a argila não era um material adequado para você carregar embaixo do braço, por exemplo, ou você fazia em papiro, naqueles rolos, né? Mas da mesma forma o papiro também, ele tinha as suas limitações. Então, por falta de suporte de registro, né? Depois você teve os registros em couro de animais, né? Que daí você já tinha uma durabilidade maior e uma facilidade maior também de manipulação, porque o registro em argila, depois que ela quebrava, você perdia o registro. O registro em papiro, depois que ele molhava, ficava umedecido, perdia também. O registro em couro, não, já permitia uma longevidade. Mas o fato é que nesse momento que Sócrates conversa com Teteto, né? Ele conversa justamente nesse momento que a escrita começa a ser difundida dentro de outros suportes. E daí, dentro desse diálogo, ele inclusive faz um ataque, né, ao livro, falando que isso seria um elemento de degradação do ser humano dentro dos seus saberes. Eu faço um parênteses aqui. Algumas pessoas, então, olham hoje para as tecnologias de IA e falam: olha, essas tecnologias estão tomando tanto espaço que também é uma ferramenta de degradação do ser humano. E eu acho que existe uma certa razão nessa crítica, né? Porque todas as vezes, por exemplo, que nós fazemos a opção de, em vez de pensar uma rota da universidade até a minha casa, mesmo eu sabendo o caminho, eu resolvo colocar essa rota lá no navegador, né? Eu estou mentalmente entregando uma decisão ao dispositivo e mentalmente eu começo a ficar preguiçoso. Todas as vezes que eu tenho que elaborar um texto mais sofisticado, e eu gastaria talvez meia hora, 40 minutos em elaborar aquele texto. Mas eu pego aquele texto e coloco no chat GPT e peço para ele reelaborar o texto para mim. E ele faz aquilo em frações de segundos. E me entrega um texto que eu falo, nossa, esse texto ficou bem melhor. Eu acabo também mentalmente me tornando um pouco mais, um desenho entre aspas, preguiçoso. Agora, aqui eu não estou fazendo um embate se isso é ou não adequado, porque, na minha visão, é inevitável que essas coisas aconteçam, né? Só estou falando que isso, quanto isso dialoga com uma obra milenar que é Teteto, no aspecto do que estamos conversando. Mas eu viajei aqui um pouco, na verdade, isso não é objeto dessa conversa, eu só fiz uma viagem, né? Mas o que eu queria chegar no ponto é que a filosofia da mente modernamente, então, ela tem o seu marco em 49. Então, veja que é um campo de pesquisa muito recente, né? Com esse artigo de Concept of Mind do Hailey, né? Que foi publicado, então, onde ele começa a discutir o conceito de mente modernamente. Agora, essa teoria ou essa área da filosofia da mente, pessoal, é uma área interdisciplinar. É uma área que dialoga com essas outras 5 áreas aqui. Ela dialoga com a filosofia, que é o que nós estamos aqui conversando um pouquinho, mas não só isso, né? Porque esse curso nosso não é de filosofia. Ela dialoga com a neurociência, com a psicologia, com a linguística e com a inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso é que, para quem tiver interesse, é um imenso campo de pesquisa, mas não é um campo fácil. Por outra ordem, eu tenho uma leitura que é o estado da arte dentro de todas as questões, e que nos próximos anos, cada vez mais, será um campo mais e mais demandado, porque enquanto soluções de problemas, enquanto sociedade, cada vez mais vai ser necessário pessoas que compreendam esses elementos para construção de soluções, construção de legislação, para um diálogo mais profundo com as novas tecnologias, né? Então veja que é um campo multidisciplinar. É, Bom, agora, a filosofia da mente, ela é um campo multidisciplinar que tem várias e várias teorias diferentes. Algumas dessas teorias são totalmente contrapostas umas às outras, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas se nós olharmos os grandes problemas da filosofia da mente à luz do Churchland, né? Ele vai falar que, primeiro, nós temos um problema ontológico. Esse problema ontológico ele vai justamente dialogar como que a mente pode existir. Então, é uma discussão profunda que nós chamamos na filosofia da mente de hard problem, os problemas duros, né? Que vai dialogar nessa questão do corpo-mente. Quer dizer, nós sabemos que, quando eu falo corpo-mente, estou falando cérebro-mente, que o cérebro é o órgão que aqui está, mas nós não temos ainda uma compreensão da exata localização da mente.
Quer dizer, nós temos uma suspeita muito grande que a mente está em algum local aqui desse órgão chamado cérebro, mas não exatamente aonde que ela se encontra, né? E aí você vai ter teorias diversas, alguns teóricos falam inclusive que a mente ela não está dentro do cérebro, mas por alguma força que nós não compreendemos ainda, nós não temos instrumentos nem ciência suficiente para ela estar circundando esse elemento. E aí também você vai ter discussões que vai falar, bom, a mente seria, se nós olharmos isso para uma religião, para uma lente religiosa, né? A mente seria o equivalente ao espírito. E daí você pode ter várias e várias perguntas. Quer dizer, para quem acredita que quando a existência termina, quando alguém morre, tudo se apaga, né? Vai falar assim, bom, então a mente também some com isso. Mas para quem acredita que quando você morre, esse elemento espírito continua existindo de alguma forma, e se ele é um elemento espírito, ele é um elemento que tem uma memória mental. Se é um espírito que recorda-se dos seus entes queridos, que recorda das suas relações sociais, esse espírito, ele herda com ele a mente. Então, se o espírito herda com ele a mente, nós poderíamos, em alguma medida, falar que, ou perguntar se a mente é o espírito. E quando alguém chega à sua finitude humana, carnal, esse ente continua ainda existindo no cosmos. Então veja que esse elemento aqui ontológico, ele abre uma infinidade de possibilidades de discussão, né? Bom, eu vou avançar um pouquinho, mas antes de avançar, eu vou fazer o tempo todo essas perguntas, né? Se isso está fazendo sentido para vocês. Né, Arthur, Thales, pessoal, está fazendo sentido para vocês isso? É, tá, vamos indo, vamos indo. Tá assustando, Thales? Tiquinho. Mas veja, para mim, pelo menos faz sentido, né? Porque se, por exemplo, né, quando a gente coloca essa lente de uma matriz religiosa, né? Quer dizer, se o espírito ele tem essa memória de relacional de quando ele era um ente, vamos dizer assim, encarnado, ele então está preso a ele a mente, né? E a mente, consequentemente, a consciência. Então, veja que isso abre um campo de discussão imensa, porque se a mente ela tem essa capacidade de ficar presa ao espírito, a mente não é algo física. E se ela não é algo física, como que poderia ela estar presa dentro do órgão cérebro que vai se decompor com a finitude? Eu vejo que é uma questão ontológica que tem uma complexidade imensa, né? Um campo imenso de investigação. Porque se o É, aí corpo não. todo vai se decompor, mas se a mente não se decompõe, então nos parece que ela não seria algo físico. E se ela não é algo físico, será que então que ela está de fato aqui dentro do cérebro ou ela está de alguma forma orbitando esse elemento aqui, né? Ou até mais expandir, né? Ou talvez esteja centrado em uma âncora em outro local, né? Outro local Aí eu digo uma aglomerado de consciência. Thales, excelente. Isso porque isso aí nos leva para um conceito que a gente não vai tratar aqui, que é o que chama-se de mentes expandidas. Então, esse conceito de mentes expandidas, né, é um conceito que vai falar que, na verdade, a mente está fluindo pelo universo, né, que de alguma, assim, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, mas eu volto nesse ponto. Por exemplo, nós não paramos com regularidade para pensar, por exemplo, nos campos magnéticos, mas nós todos sabemos que os campos magnéticos estão operando de forma, eu diria assim, não perceptíveis de forma visual por nós, né? Mas que tem funções cruciais para, inclusive, a existência da vida na Terra, né? Os campos magnéticos regulam vários elementos da Terra, não só na Terra, mas de vários seres. Por exemplo, os tubarões, eles conseguem navegar tendo como referencial o campo magnético. Então veja que é um elemento essencial para a navegação de tubarões o campo magnético. Quer dizer, nós não paramos, nós não enxergamos, né? Lógico que nós, por meio de experimentos, nós conseguimos verificar a existência de campo magnético. Mas não é o que nós enxergamos, mas eles existem e são essenciais. Voltando para essa ideia da mente expandida, quer dizer, nós não enxergamos a mente, mas talvez ela poderia estar aqui orbitando, né, esse elemento aqui, presa de forma magnética a esse elemento. E depois que o corpo
chega à sua finitude, ela se desprende juntamente, ou ela é a alma, vamos dizer assim, né? E vai aí se prender ou vai se fundir a esse conceito maior de uma mente universal. Essa é uma teoria, né, que vai dialogar ali das mentes estendidas com a filosofia de um pesquisador chamado Charles Peirce, falecido já, mas que ele foi o criador da semiótica, né? E para instalar um prédio maior ainda, vai ficar usando o ChatGPT, vai ficar mais lerdo. Que oi? Só para instalar um prédio na cabeça do povo, se ficar usando o ChatGPT, vai ficar mais lerdo. Vai Exatamente, ter que, vai ficando mais vai certo, né? transferir responsabilidade. Exatamente. Então veja, esse campo ontológico, o quanto de questões ele nos abre para a pesquisa, né? Daí também a luz de Churchill, ele fala, ó, existe um outro problema da filosofia da mente, né? Que é um problema epistemológico. Quer dizer, como que nós podemos conhecer a mente? Quer dizer, conhecer a mente, ele vai falar sobre essa autoconsciência, quer dizer, como que eu consigo conhecer outras mentes, né? Quer dizer, uma coisa é eu conhecer a minha mente, que é uma análise em primeira pessoa. Uma outra questão é conhecer outras mentes, que é uma análise em terceira pessoa. E a pergunta é: será que é possível conhecermos outras mentes? Dentro dessa pergunta, existem alguns experimentos na filosofia da mente, como, por exemplo, o quarto de Mary. O experimento do quarto de Mary, basicamente, é o seguinte: Mary é uma cientista que a vida toda, desde quando nasceu, ela ficou presa em um quarto. Ela nunca saiu desse quarto. Mas só que nesse período todo de vida que ela ficou presa no quarto, ela teve acesso e estudou tudo sobre as ondas das cores, as ondas da luz. Então ela sabia a intensidade, a temperatura das ondas de cada cor do mundo, mas ela nunca viu a cor. A pergunta é: um dia alguém abre a porta e Mary sai do quarto. E ela enxerga pela primeira vez na vida o vermelho. A pergunta é: a vermelhidão que Mary enxergou, apesar de conhecer toda a teoria de onda de cores, ensinou algo novo para ela? Né? Quer dizer, ela aprendeu novo ao vivenciar a vermelhidão? Ou não? Ela já conhecia toda a teoria e ela já tinha todo o conhecimento sobre a vermelhidão. E daí isso vai levar a outras questões, por quê? Porque a vermelhidão, que é um exemplo, né? O vermelho, para mim, que eu enxergo, certamente é diferente do vermelho que vocês enxergam. Do mesmo vermelho. É diferente. Então você dialoga com vários elementos. E por que que eu estou usando o vermelho como exemplo? Eu vou fazer um parênteses aqui. Porque dentro do nosso processo de evolução, o vermelho foi uma das primeiras cores que o nosso mental reconheceu. Por que que o mental reconheceu o vermelho como uma das primeiras cores? Porque geralmente os brotos de frutas, eles são da cor vermelha. E o homem no processo de evolução, ele tinha que identificar na vastidão de cores do mundo o vermelho para ele poder retirar aqueles brotos e comer aquele broto. Então veja que o processo de evolução mental, ele também dialoga com o processo de necessidade do homem. Então a vermelhidão, né, se vocês caminharem aí pelo cerrado, vocês vão notar que o broto, né, das novas folhas de coisas, eles têm ali uma proximidade da vermelhidão. Então veja que, né, então essa questão epistemológica vai dialogar com esse elemento. Uma segunda questão é uma questão linguística, e fala, isso é um problema, porque a mente, né, é uma questão de produção de significado dos fenômenos mentais. Quer dizer, será que nós conseguimos compreender o que são fenômenos mentais? Né? Lógico que nós vivemos num mundo, para algumas pesquisas, chamado fenomenológico, e o mundo fenomenológico é nós percebemos os fenômenos do mundo e a partir da percepção dos fenômenos, nós temos existência mental, porque essa leitura de mundo, né, essa leitura dos fenômenos do mundo, nos dá uma existência mental, né? Mas veja que essa existência mensal dos fenômenos do mundo não tem uma relação com a visão. Nós não precisamos visualmente enxergar o mundo para termos fenômenos mentais, porque nós temos pessoas com baixa visão ou pessoas mesmo cegas que mesmo sem enxergar visualmente o mundo, vão enxergar o mundo por meio de outros elementos, né? Pela mão, pela audição, pela temperatura,
mas esses elementos darão a ela uma percepção de mundo e, consequentemente, uma construção de fenômenos mentais, né? Então, esse é o elemento. E, por fim, uma questão metodológica. Essa questão metodológica, ela vai, em termos muito resumidos, falar que esse problema da filosofia da mente é um problema muito complexo, porque nós não temos ainda um vocabulário, nós não temos ainda a ferramenta, nós não temos ainda instrumentos para poder nos aproximarmos deste problema. E agora, a inteligência artificial, ela começa a abrir uma série de ferramentas, porque nós começamos a fazer certas simulações dentro desses modelos computacionais, buscando compreender melhor o comportamento da mente, né? Então, isso é um panorama geral para vocês verem como é um problema, são problemas com um grau de complexidade significativo. E, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, que gosto de pesquisa, é instigante, né? Que nos leva a cada vez mais querer aprofundar e compreender essas coisas todas, buscando, se não uma resposta, pelo menos alguns pontos de reflexão sobre essas temáticas, né? Muito bem. E agora, nós temos vários tipos de mente, né? Então, eu não vou me deter muito aqui. Então, nós temos as mentes humanas, nós temos as mentes animais, e daí até coloquei aqui para vocês, para quem tiver interesse, agora, no mês de nesse mês agora, dia 13, ó, vai ter o primeiro workshop de filosofia de mentes animais, né, da mente animal, né? Então veja que um dos palestrantes, o Marcos Aurélio, o problema ainda mais difícil da consciência animal, né? Então, para quem tiver interesse, é um workshop. Eu faço parte do grupo de filosofia da mente, né, de estudo. Nós temos reuniões quinzenais, às quartas-feiras. Ele é baseado lá na UFPE. Então, vai ter o primeiro workshop de filosofia da mente animal. Então, veja que quando a gente fala da filosofia da mente animal, a gente vai acabar buscando essa ideia da consciência animal. Mas o que nos importa aqui, na verdade, é a consciência artificial. O tempo todo a nossa pergunta, né, é essa: existe consciência artificial dentro desses algoritmos, né? E daí nós vamos ter esses modelos funcionalistas dos estados mentais, ou a teoria computacional da mente. Eu vou falar mais sobre ela depois, que vai fundamentar uma visão, né? Bom, vou avançar aqui um pouco mais, então já falamos sobre isso. Então, as mentes artificiais, né? A pergunta é: se existe mente artificial? Uma outra pergunta é: essas mentes artificiais poderiam ter intencionalidade? E nós já falamos no encontro passado que intencionalidade, na filosofia da mente, não é a intenção de, mas é a ideação mental. A intencionalidade é como eu represento o mundo, é como eu consigo enxergar o mundo, é como eu consigo fazer essa vivência do que nós chamamos de qualia, de primeira pessoa, né? Quer dizer, como que eu construo o mundo mentalmente. Isso é a intencionalidade, né? E daí vai dialogar com quais são os tipos de consciência. Já falamos aqui, então, que consciência é uma palavra polissêmica, né? E já dialogamos sobre essas questões todas. Agora, existe um teórico chamado Rosenthal que ele vai falar que a questão da consciência, primeiro, é uma característica da criatura, ou seja, a criatura, que pode ser uma criatura, eu vou chamar aqui humana, como nós, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar que somos racionais no sentido, mas uma criatura humana, poderia ser uma criatura animal dos seres, diria, nem vou falar que não racionais, porque eu pessoalmente acredito que há racionalidade nos animais, né? Mas também de uma criatura artificial. Então, a consciência, ela poderia ser uma característica da criatura. Então, criatura para nós aqui, eu vou dividir em dois grupos. Ou criaturas biológicas, nas suas mais diversas espécies, e também criaturas artificiais. E aqui, quando eu falo de criaturas artificiais, eu estou falando, nesse momento, de algoritmos sofisticados. Quando a gente fala sobre isso, alguém pode começar a pensar, né, na Skynet, né, no Exterminador do Futuro, essas coisas assim. E daí o humanoide, sei lá, o Exterminador do Futuro como humanoide, ele é uma estrutura humanoide que dentro dele tem uma mente artificial que certamente, se é que existe, seria processado por inteligência artificial. Ele ser humanoide, conseguir caminhar e fazer aquelas coisas todas, né? Lógico que ali é uma ficção, mas o resultado daquele humanoide bípede é resultado de uma mente artificial. Só que ali uma mente artificial que teria essa capacidade de ação.
E para ter capacidade de atração, ela teria que ter intencionalidade mental, né? Agora, essas características também, elas têm a consciência, né? Aprofundando um pouquinho mais, porque, veja, uma coisa é nós falarmos de consciência dentro desses elementos aqui, ó. Ah, eu tenho uma consciência compartilhada, um saber individual, uma faculdade de juízo moral. Mas a consciência é mais do que isso, porque você tem, segundo Rosenthal, uma consciência intransitiva, que é essa propriedade da consciência da criatura ou da coisa, ou seja, a consciência intransitiva é, em termos muito superficiais, essa consciência que nos permite nos percebermos como eu. Quer dizer, eu consigo perceber que eu sou um indivíduo, né, diferente do outro. Eu consigo me olhar no espelho e conseguir racionalizar que aquilo refletido no espelho sou eu mesmo. Diferentemente, vocês vão achar no YouTube alguns experimentos sobre isso, quando eu coloco um espelho na floresta, quando uma onça, por exemplo, ou um urso vê aquele espelho, ela começa a se assustar e atacar aquele objeto, porque ela não tem essa consciência intransitiva. Ela não consegue perceber que aquilo refletido no espelho é o próprio indivíduo. Mas se você coloca isso no que nós chamamos dos grandes primatas, né, como os gorilas, ele vai lá e uma das primeiras reações que ele faz é justamente tocar o espelho. Esse ato de tocar o espelho, por mais que seja um ato singelo, é um ato de conhecimento. Ou seja, ele se reconhecendo na projeção da imagem. Então veja que isso é uma consciência intransitiva. Então, a primeira pergunta é uma pergunta complexa, né? E a gente começa a limpar um pouco esse campo da consciência algorítmica não estamos aqui, talvez, nesse momento, falando que algoritmos possuem consciência intransitiva no sentido dele se reconhecer como um ser autônomo. Né? Então, não é isso que a gente está falando aqui. Tem uma consciência transitiva, que é eu tenho consciência de algo. Né? Eu tenho consciência de um fenômeno de eclipse. Eu tenho consciência dos dias da semana. Eu tenho consciência das horas do dia. Eu tenho consciência do decorrer do tempo. Eu tenho consciência da temporalidade. Eu tenho consciência do passado, do presente e do futuro. Né? Agora, quando a gente começa a conversar sobre essa consciência transitiva, que é consciência de algo, aí talvez a gente consiga já pensar que algoritmos sofisticados têm consciência de algo. Porque se você vai aí nesses algoritmos e pergunta algo a eles, eles conseguem responder algo. Né? Se eu vou lá e pergunto sobre equações de Diofantina, se ele sabe resolver, e apresento uma equação de Diofantina, é uma equação matemática complexa, o algoritmo, por meio de algumas inputs, ele não resolve de primeiro, eu já testei isso, pelo menos até a versão atual desses modelos ALM. Eu estou esperando o modelo 5, né, para ver se ele aprimorou, mas a partir do momento que eu dou uns inputs, ele resolve. Então, ele tem consciência de algo. Alguém pode levantar a mão e falar assim, ué, mas essa consciência de algo que ele tem nada mais é do que ele ter uma grande base de treinamento que permitiu que ele fosse treinado para ter essa consciência. A minha resposta a isso é: o que isso é diferente do ser humano? O que é diferente quando eu pergunto para um médico que o meu sintoma de dor de cabeça, nariz escorrendo, garganta inflamada, e ele me fala assim: olha, isso parece que é gripe. Por quê? Porque certamente esse médico estudou uma quantidade imensa de literatura, viu uma quantidade imensa de pacientes com o mesmo sintoma, e ao final falou assim: olha, tudo bem, se você tem dor de cabeça, o nariz está escorrendo, está com febre, garganta inflamada, isso é gripe. Percebe? O que isso, em alguma medida, é diferente de você fazer o treinamento de um modelo que viu milhares de imagens, milhares de situações, e quando você pergunta a ele algo, ele te dá uma resposta com uma grande precisão de algo. Então, veja que, nesse sentido, me parece que há, sim, uma consciência transitiva desses algoritmos de Deep Learning, né? A consciência não introspectiva, então, são esses estados mentais conscientes em segundo plano. Então, veja, enquanto nós aqui estamos conversando, existem vários processos mentais operando em segundo plano, né, fazendo com que as coisas funcionem. Por exemplo, vocês aí, se houver um barulho muito grande, vocês talvez vão se assustar. Se a luz acabar, vocês vão observar isso. Nós temos um colega que está na biblioteca, então ele está ali, atento talvez aqui à nossa conversa, mas não pode se manifestar.
Então, veja que existem vários elementos sendo processados mentalmente em segundo plano e que nós não estamos atentos ou nós não estamos percebendo esses processos. Eu não estou parando para pensar que eu estou pensando, né? Eu estou simplesmente operando esses processos. E daí, como nós falamos no encontro passado, quando a gente estuda teorias operacionais, dentro da teoria operacionais existem vários processos que estão rodando dentro do computador que estão permitindo o computador funcionar. Gerenciamento de memória, compartilhamento de dados, né? Priorização de processos. São Professor, processos que estão operando, tá? Já dou a palavra. Que estão operando beleza. para o funcionamento daquele dispositivo. Tá, por gentileza. Só uma coisa, desculpa, eu não sei onde é que tem a mãozinha para levantar, mas você comentou uma coisa que eu achei interessante de comentar. É, Leonardo, enfim. A gente não pensa em pensar. Eu discordo. Por muitas vezes, você está conversando com uma pessoa ou falando sobre algo e você percebe seu tom de voz, a forma de agir, você pensa. É algo até meio estranho, né? Não sei se é só comigo, mas você pensa enquanto pensa. Então, você fala no automático algo, mas você percebe, poxa, eu acho que eu poderia falar desta forma enquanto eu estou falando. Mas esse nível de consciência, como que seria um computador? Perfeito, Thales, excelente, compreendi. Sim, existem certos não, vários processos mentais que nós pensamos sobre eles, né? Então, por exemplo, esse exemplo que nós acabamos de falar aqui, e que você me contrapôs muito adequadamente, né? Quer dizer, não, tem momentos que eu percebo que meu tom de voz está mais alto e eu penso sobre esse comportamento, esse tom e modulo o meu tom, né? Mas por outra via, há várias situações que nós já fomos treinados de tal forma que eu não paro para pensar sobre. Exemplo, quando eu estou aprendendo a dirigir, eu tenho que o tempo todo estar pensando nas ações que eu vou executar. E precisa pensar no freio, embreagem, passar marcha, o carro vem do lado, seta, retrovisor, não sei o quê. Mas a partir do momento que a gente se torna familiarizado com aquela prática, daí você para de pensar sobre ela. Ela fica rodando num processo de segundo plano. Você para de pensar que, nossa, tá vendo o carro à frente, eu tenho que acelerar, pisar na embreagem, reduzir pisando no freio, mudar a marcha. Nesse sentido que eu falo que a gente deixa de pensar no pensar. Mas, ao mesmo Exato. tempo, não quer dizer que para outras ações nós pensamos no pensar. Tudo bem até aqui? Aí, tudo bem, aí a questão e o segundo plano para o computador, né? É essa a questão. Onde que está a consciência do segundo plano para um computador, para uma inteligência artificial, né? Para uma mente Então, artificial? o ponto eu acho que é esse, é porque, veja, depois que nós incorporamos isso, nós não temos mais que fazer o esforço de pensamento sobre certos atos, né, operacionais. Então, eu vou fazer aqui uma segregação, porque, lógico que a gente não pode unificar essa visão como para tudo, porque uma coisa é pensar sobre questões mentais que são tomadas para decisões operacionais, mas pensamos também sobre questões emocionais, né? Então, me parece que os algoritmos computacionais, por exemplo, quando a gente implanta ou instala um sistema operacional, automaticamente esse algoritmo, né, ele vai cuidando da estabilidade desses processos. E ele, por si só, por meio de algoritmos, que daí, se a gente fosse falar mentalmente no ser humano, seria por meio de heurística, ele começa a fazer o gerenciamento desses processos segundo plano, né, e controlar para que eles operem de forma adequada. Então, veja, da mesma forma como a gente comentou, que quando a gente tem, eu vou usar assim um termo com muito cuidado, né, porque eu não conheço, não sou especialista nesse tema e posso estar fazendo alguma impropriedade, mas quando a gente tem, eu vou chamar assim, uma saúde mental razoável, se é que alguém tem saúde mental, vamos dizer assim, no sentido mais amplo, porque todos, né, a gente brinca, de longe todo mundo é sadio, mas de perto, né, é outra coisa. O que eu quero dizer é que a gente tem processos mentais que nos fazem conviver dentro de certos parâmetros de urbanidade, dentro do contexto a qual nós estamos. Ponto. Esses processos que nós temos foram processos que foram objeto de treinamento. Esses processos mentais de controle de comportamento, eles não são processos atávicos do ser humano, que nós nascemos com. Eles foram treinados.
Contraponto a isso, nós temos, principalmente na Índia, o que chama-se de meninos lobos, que são crianças que são abandonadas pelas famílias, né, na selva por não ter condições de criar, e que algumas dessas crianças são acolhidas, vamos dizer assim, por comunidades ou por matilhas de lobo. E esses meninos desenvolvem todo um comportamento animal da matilha. Quando eles são encontrados e são resgatados para a vida, vamos dizer assim, chamada urbanizada, eles não conseguem se reintegrar, porque mentalmente eles não foram treinados para essa vivência. Daí, voltando para o computador agora. O computador, então, dentro dos seus controles de processo, que aqui eu estou fazendo uma analogia muito grosseira, né? Com processos mentais, é o resultado de um treinamento, de uma formulação para o controle dos processos. Não sei se consegui dialogar com a sua questão, Thales. De certa forma, sim. Né? Obrigado, professor. Não, né? Não sei se fez sentido o meu diálogo com essa questão, mas o que eu quero dizer é isso no final, né? Que os processos mentais, me parece que existe uma quantidade imensa de processos mentais que são frutos de treinamento e não de uma emergência, vamos dizer assim, natural do ser humano. São frutos de treinamento. Exemplo, quando você deu como contra-exemplo, tem vezes que eu estou conversando e percebo que meu tom de voz está mais alto. Talvez você consegue perceber esse tom de voz mais alto porque você foi treinado, né, a ter um tom de voz mais equilibrado. Treinado como? Ou alguém te diz, uma vez, duas vezes, olha, você tem hábito em discussão aumentar o tom de voz. Daí você começou a ficar atento a isso, falou assim, realmente. Ou talvez dentro da sua família, você percebe que talvez eventualmente os seus familiares, se eles estão num embate, numa discussão, o tom de voz é equilibrado. Isso acabou te treinando também a ter um tom de voz equilibrado quando você está no embate. E daí, quando você aumenta o tom de voz, mentalmente você lembra disso e tenta modular. Veja que é fruto de um treinamento. Faz sentido isso? Eu consigo dialogar com a sua Agora, não, questão? agora foi, agora foi. Sim, Percebe? agora fez sentido, sim. Né? Quer dizer, o resultado de um treinamento, né? Então, pronto. E daí nós temos essa consciência introspectiva, que é a questão do olhar para dentro, né? Quer dizer, quando eu falo olhar para dentro, é aquilo que já falamos várias vezes, do olhar para este vazio da existência humana, que é um vazio cheio de pergunta. Quer dizer, esse silêncio que todos nós temos dentro de nós, né? Mas que é um silêncio cheio de perguntas, que muitas vezes a gente vai se perguntar, será que eu fiz a escolha certa do curso? Por que será que eu estou aqui fazendo essa aula de filosofia da mente se eu sou alguém da engenharia da computação, né? Estou perdendo meu tempo aqui, ou o que eu farei no próximo ano? Qual é a razão, né? Aquela coisa, onde estou, para onde estou indo, né? Isso é olhar para esse silêncio interior. Então, olhando isso da mente artificial por meio dessas questões do Rosenthal, me parece que nós podemos pensar, pelo menos em dois tipos de consciência agora, que os algoritmos teriam uma consciência transitiva, ou seja, consciência de algo, né? E também uma consciência não introspectiva, que é a consciência desses processos, né? Então, consciência de algo poderia, por exemplo, se eu tenho uma câmera que fica monitorando o ambiente, quando há um movimento, ela dispara um alerta ou ela toma outras medidas, ela está tendo consciência de algo, né? Quer dizer, a partir daquela detecção. Então, em forma muito superficial, é isso, ok? Professor, Bom, dito isso, posso avançar? Tudo bem daqui? Alguma questão? Então tá. Então um, avança um dois, pouco mais. três, Então, teste. dito isso, nós então podemos falar. Existem várias e várias Um, dois, teorias, mas três, aqui eu quis teste. destacar que é a teoria computacional da mente, que falarei sobre isso no próximo encontro nosso. Vamos aprofundar um pouquinho a teoria computacional da mente, porque a teoria computacional da mente, ela parte do princípio de que a mente nada mais é do que um mecanismo de processamento simbólico. E se a mente é um mecanismo de processamento simbólico, nós podemos falar tranquilamente numa teoria computacional da mente, porque o computador é uma grande ferramenta de processamento simbólico, né? Então, essa teoria, ela sustenta algumas conclusões. Ao mesmo tempo, é importante ser dito que existem filósofos da mente que refutam completamente essa teoria, fala que essa teoria tem falhas e que ela não é suficiente para podermos dialogar de consciência. Mas sempre eu fico muito
atento a essas objeções são feitas, porque sempre que se fala que não se pode falar de consciência, daí usa-se a palavra consciência nesse conceito amplo, e não no conceito das várias possibilidades, por exemplo, de consciência transitiva ou consciência não introspectiva. Se alguém me fala assim, não, não posso falar que não tem consciência introspectiva, não tem consciência intransitiva. Eu falo, ah, tudo bem. Mas falar que não tem consciência me parece muito perigoso falar que não tem consciência, né? O Paulo fala aqui, professor, tem alguma classificação de consciência quanto ao tempo que ela existe? Usando o exemplo do ChatGPT. Ele existe por tempo muito... Paulo, eu não sei exatamente se eu compreendi sua pergunta, mas você está falando assim, pelo tempo que ela existe em termos de retenção. Em termos de retenção, você Um, fala? dois, três, teste. Paulo, deixa eu ouvir agora. Ah, você me ouviu? Tá, estranho. É, Então, é sobre isso, sim. Porque, por exemplo, qualquer consciência que você fala do chat GPT, ele não existe entre. Tipo, cada chat é uma consciência nova, né? Seria uma consciência nova. Cada janelinha lá do chat. Entendeu? Tipo, não existe uma consciência grande, chat GPT que se comunica e consegue ter a experiência de todas as suas pontas aí. Tipo, história de fungo e tal, né? Se você for pensar, é como se fosse uma hive mind ali, mas que cada ponta não se comunica com a principal. Então, tipo, são consciências por tempos muito curtos. Tá. Deu pra entender? Bom, Não. eu acho que eu entendi, sim. Quando você está chamando assim de consciências por tempos muito curtos, se eu bem entendi, você está falando assim, na interação que há com o indivíduo. Você vai lá hoje, conversa com ele, por exemplo, sobre, eu vou usar aqui de novo a questão da equação de Diofantinas, né? Se daqui uma semana você for lá e conversar com ele de novo sobre isso, ele não vai se lembrar de que você já conversou sobre aquilo. Ele fala Isso, assim, isso. poxa, Paulo, você já conversou comigo sobre isso semana passada, vem aqui você de novo conversar a mesma coisa, Paulo. Eu te falei, É, tipo isso. Aham, né? aham. Bom, veja, isso é uma pergunta interessante, né? Porque eu vou tentar ser para ela, eu estou esperando assim em poucos elementos, mas são vários elementos, né? Então, a primeira coisa que eu acho que já está claro para todos nós aqui é que eu diria assim, ó, que ele tem, quando você vai lá e conversa com ele sobre algo, né, equação de Diofantina, sobre fungos, que for, eu acho que ele tem essa consciência dual porque ele consegue dialogar contigo. E veja, se você conversar em português, em inglês, em francês, ele vai dialogar contigo. Então ele tem Uhum, uma consciência do algo. Agora, ele talvez não tenha esse registro que eu diria não de consciência, mas de memória, de aquele algo já foi conversado com aquele interlocutor. uhum, Porque até então, eu diria que ele não é uma instância única para cada interlocutor. Ele é uma instância universal. Sendo uma instância universal, se a gente fosse pensar em termos de processamento computacional, seria talvez muito caro para ele começar a guardar essas memórias. Não sei se eu consigo me fazer entender na sua pergunta. uhum. Agora, por outro Eu acho que é lado, factível, mas eu acho que não existe hoje. exatamente, Paulo, é factível, mas não é que não exista hoje. Depende de onde está falando. Porque, veja, por outro lado, se você tem lá, como é que chama aquele um que tem em casa, que só tem em casa, é Alex a lá? Alexa, né? Alexa, ela é uma interface que até pode fazer uma API, vou chamar assim, para o ChatGPT, mas que ela começa a ter uma memória em relação ao padrão de comportamento daquela casa. Ela pode Correto. identificar Aham. padrões, memórias, percebe? Não sei se percebe. Eu acho que é Sim, uma entendo, questão entendo. somente de aplicação, né? A gente pode chegar no momento dessa aplicação necessária. Consegui Entendi. dialogar com o seu ponto? Aham, sim, sim. Então, maravilha. Então, vou avançar um pouquinho mais, tá? Então, a gente estava aqui na teoria computacional da mente, né? Então, eu falei que a gente vai falar sobre isso mais no próximo encontro, né? Que vai fundamentar. Mas o ponto importante é que existe, como já foi dito aqui, teorias outras totalmente contraposta à teoria computacional da mente. E o que eu dizia antes de a gente poder avançar é que o que me preocupa muito é que quando alguém fala assim, não é possível algoritmos ter consciência, o que me preocupa é quando a pessoa faz essa rotulagem como se consciência fosse uma única coisa, sem fazer o aprofundamento que consciência, existem vários tipos de consciência e diferentes níveis. Consciência intransitiva, consciência transitiva, autoconsciência, né? Então, falar que não tem consciência parece que é você pegar um carimbo muito grande de não,
e botar em cima de algo que sim, que existe. Então, esse é o ponto, né? Agora, nós estamos, então, vivenciando, nós, né, todos vocês aqui, vivenciando essa construção dessa nova realidade. Estamos exatamente tendo a oportunidade de vivenciar essa construção desse novo mundo, né? Que nós já falamos no encontro passado sobre a transhumanidade e esse mundo da pós-humanidade, né? A pós-humanidade, resumidamente aqui, é esses dispositivos, esses seres humanos, ou seja o que for, com capacidade superior à humanidade natural, aonde dispositivos diversos, né, quase que como uma Matrix, se vocês assistiram vão se lembrar, que a pessoa não sabia pilotar um helicóptero, não sei o quê, daí ela se conectou, fez o download e se tornou um hábil piloto de helicóptero. Então a gente começa a verificar as potencialidades de coisas como essas existirem. Quando essas coisas se tornarem mais comum, nós estamos efetivamente dentro da pós-humanidade. Ou seja, aquele homem aprimorado para além das suas capacidades naturais. Então veja que tudo isso dialoga muito com a questão da inteligência artificial, né? Agora, só para a gente poder entender como que essa coisa se tornou, vamos dizer assim, possível e mais visível, nós temos uma das razões lá nos anos 90, quando nos Estados Unidos você tinha muito afastamento de trabalho em virtude de problemas de doença mental. Então, à época, o governo Bush, que foi patrocinado pela indústria farmacêutica, colocou um monte de dinheiro em pesquisa dessas coisas, né? Então, como teve muito dinheiro para poder pesquisar o afastamento de trabalho em virtude da doença mental e ele foi apoiado pela indústria farmacêutica, uma coisa levou a outra. Então, nós começamos a ter mais instrumentos para explorar o comportamento do mental. Então, para a gente poder ver esse recorte que algumas vezes as coisas acontecem por razões que não estão assim no nosso campo de percepção, né? Agora, essa questão, pessoal, que a gente está conversando de mentes artificiais é um campo muito novo e é um campo que, em geral, gera muito estranhamento. Então, veja, olha, eu fiz uma pesquisa, né, no início desse semestre, em duas grandes bases que vocês devem conhecer, tanto na Scopus como na Web of Science, sobre o termo Artificial Minds, de mentes artificiais, né? E veja que na Scopus nós temos somente 113 artigos que trabalham sobre o campo de mentes artificiais. Então, veja, lá em 2012 teve um salto que teve ali, ó, 12 artigos, depois caiu, depois, olha, começou a crescer um pouquinho aqui em 2018, 2021, né? 2023, olha, teve um pico, 2024, que foi agora que eu fiz, está aqui. Então, veja que é um tema que ele começa a surgir, olha só, nos anos 90, que daí dialoga um pouco com essa questão que eu falei um pouquinho com vocês ali do governo Bush, né? E ele vai tendo neutralidade, sobe, some, aparece, tem um pico. Ou seja, é um campo que está nascendo ainda enquanto pesquisa. E como é um campo nascendo enquanto pesquisa, há muita controvérsia e, ao mesmo tempo, poucas pessoas conversando sobre isso, né? Por exemplo, essa semana, eu não sei se vocês conseguem ver, eu comprei esse livro aqui, olha, como... Minha câmera é muito ruim aqui, né? Como a mente funciona. Esse livro é de um prêmio Nobel de Física, do Steven Pinker, né? Que ele fala, entre outras coisas, da teoria computacional da mente. Não sei se vocês conseguem ver. Depois eu coloco lá no grupo. É um livro extenso, né? Eu estou lendo ele de forma lenta, mas que ele dialoga, ele recebeu um prêmio Nobel de Física, né? Ele dialoga sobre a questão da teoria computacional da mente, como que a mente funciona. Então veja que agora que começam a surgir assim um interesse maior, umas primeiras publicações, não é que começa a surgir, tem publicação, mas que começa a ter uma visibilidade. Não foi diferente quando eu pesquisei na Web of Science. Na Web of Science, menos ainda, olha. Lá apareceu somente 56 artigos sobre o tema Artificial Mind. E provavelmente, se não todos, muitos desses artigos são artigos que estão também aqui na Scopus. Então, o que eu quero dizer com isso é que é um campo muito novo, né? Que requer um esforço muito grande de pesquisa e essa urgência de nós formarmos grupos de pesquisa. Então, por exemplo, esse grupo que eu faço parte lá na UFPE, tem anos que nós nos reunimos quinzenalmente às quartas-feiras para fazer leitura de artigos,
discussões, né, e tentar fomentar esse campo de pesquisa no Brasil, né, para termos pensadores dialogando com essas questões todas, né? Então, é um pouco isso. Bom, isso dialoga, então, com outras questões como o neuroló, e daí dentro, daí fazendo um recorte agora no direito, nós tivemos, há uns cerca de 2 anos atrás, uma legislação aprovada na Europa, proibindo a leitura do que chama-se de ideação mental. E este ano, eu não me recordo agora qual estado norte-americano, mas depois lá no grupo eu coloco o link também, aprovou também uma legislação proibindo a leitura de ideação mental por dispositivos computacionais. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós já falamos sobre isso, eu não sei se foi aqui que eu falei, mas se não eu vou tentar resgatar isso, que nós vivemos um momento de aprisionamento da visão. O que é o aprisionamento da visão? É quando a gente pega aí um dispositivo, né, desses nossos, entramos numa mídia social e ficamos ali horas navegando naquilo, clicando, indo para lá, para cá. Veja que aquilo ali trouxe um aprisionamento da visão, né? Mas o aprisionamento da visão não quer dizer que está conseguindo fazer a leitura do pensamento, porque não necessariamente para onde eu olho é no que eu penso. Eu posso estar ali na beira do mar olhando aquela vastidão de água, com a minha visão aprisionada naquilo, mas posso estar pensando em outra coisa. Agora, a partir do momento que nós começamos a ter maior acessibilidade a dispositivos de realidade aumentada, realidade virtual, e eu coloco esse dispositivo próximo dessa região, eu já tenho um dispositivo próximo aqui que eventualmente já consegue detectar a ativação cerebral e, a partir da ativação cerebral, começar a tentar inferir o pensamento. Então, essas legislações que vêm surgindo é no sentido de proteger a privacidade humana desse tipo de uso. Então, veja que o tema nos Estados Unidos e na Europa já começa a despertar preocupação, tanto é que já surgiram legislações proibindo a leitura, né, de ideação mental por dispositivos computacionais. No Brasil, isso ainda nem é falado. Quer dizer, está assim, totalmente incipiente essa preocupação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui nós estamos dentro da universidade, talvez possa despertar em algum de vocês o interesse em pesquisar esse campo que é, eu diria assim, aquela coisa que o pessoal fala na economia, é um oceano azul, né? É um vasto oceano de pesquisa. Agora, é fácil? Não é fácil. Acabamos de ver aqui, ó, que é baixa a quantidade de publicação, é baixa a quantidade de pessoas que estão se aproximando desse campo. Mas eu acredito que é um campo que vai crescer, né? A pergunta, então, que a gente volta aqui, né? As máquinas são capazes de pensar, se essa pergunta faz sentido. Já falamos sobre isso aqui, né? O zumbi filosófico, né? Quer dizer, que dialoga com essas questões. Nós falamos da consciência intransitiva e a consciência de algo, né? Então veja que há uma diferença aqui. E agora eu acho que a gente consegue compreender melhor um pouco essa figura. Quer dizer, que tipo de consciência que o ser humano tem? O ser humano sente a dor, né? Então ele tem uma consciência de uma ordem. O zumbi filosófico, ele percebe o fato, mas ele talvez não tenha essa consciência interior, né? Nesse momento, pelo menos, né? Então, é isso, né? Já falamos sobre essas questões aqui, eu vou avançar aqui sobre isso. É, Também já falamos sobre essa pirâmide aqui, que nós estamos aqui na inteligência, né? E eu acho que a gente vai terminar hoje. Não, eu queria falar um pouquinho mais. É até 20h40? Até 20h40, né? Só para Eu poder. acho que sim, professor. Tá, então eu vou ocupar mais 20 minutos para poder fechar uma ideia. Então, veja, eu já falei aqui do Teteto, né, do Platão, que eu recomendo que vocês procurem na internet, façam leitura. É um livro milenar, mas que dialoga com algumas questões atuais. Existe, dentro da filosofia da mente, aquilo que nós conversamos já um pouquinho atrás, sobre essa questão do qualia. A questão do qualia é uma questão de experiência dos fatos mentais em primeira pessoa, né? Quer dizer, a intencionalidade. Como que eu vivencio? Cada um de nós temos um qualia próprio, único de nós. É o que nos faz um ser singular, né? Quer dizer, que é um pouco também a pergunta do Paulo. Quer dizer, ele não tem, poderia, a pergunta dele se fosse feita em termos
de uma linguagem filosofia da mente poderia ser: os algoritmos têm qualia, ou seja, eles têm uma vivência em primeira pessoa, né? Quer dizer, ele me recorda que ele já conversou com Paulo sobre aquela questão que ele perguntou a semana passada, né? Então parece que nesse momento a resposta seria não, mas não vírgula, porque na Alexa talvez já tenha um qualia para algumas questões que você, né, vai ali registrar intencionalmente que ela deve lembrar. É muito perigoso isso que eu estou falando, precisaria ser mais fundamentado. Agora, existe um artigo que eu sugiro que vocês procurem na internet para ler, não é um artigo extenso, né? Que é What's It Like to be a Bat? Quer dizer, esse artigo ele vai falar da existência, da questão do qualia, dessa intencionalidade. Basicamente, ele fala assim, olha, eu posso saber tudo sobre o morcego. Eu posso saber que o morcego ele se localiza ou ele direciona o seu voo por meio do sonar. Eu sei que ele é um mamífero, eu sei os hábitos de alimentação dele, eu sei os hábitos de reprodução, eu sei tudo sobre o morcego, mas eu nunca conseguirei compreender o que é ser um morcego. Eu nunca conseguirei ter o qualia de ser um morcego, porque o qualia é individual da experimentação, da existência, né? Quer dizer, eu posso conversar com vocês, ou se vocês, por exemplo, têm um terapeuta, né? Você pode conversar tudo com o seu terapeuta, contar todas as suas experiências, as suas dores, as suas ansiedades, o que for. Ele vai conseguir te dar uma orientação, mas ele nunca vai conseguir vivenciar o que é ser você. E aí, essa dificuldade de conseguir vivenciar outras mentes. Então, efetivamente, nós temos uma dificuldade imensa, né, de nunca conseguir vivenciar outras mentes. Quer dizer, a gente pode compreender, mas talvez não vivenciar. O qualia é algo único. Por que isso é importante? Porque vai dialogar com a questão que o Paulo nos trouxe. Quer dizer, será que nós vamos chegar no momento que esses algoritmos terão qualias, né, individuais? Ele terá um qualia? Por mais que a gente pode pensar que um algoritmo desse de LLM atende milhares de pessoas, com as milhares de questões que são feitas ali diariamente a eles, né? Mas será que em algum momento, computacionalmente, e aí a gente começa a dialogar com a teoria computacional da mente, ele vai desenvolver uma instância de qualia para um único e para cada indivíduo? Se isso começar a acontecer, ele deixa de ser, vamos dizer assim, um semelhante ao oráculo de Delfos, né? Porque na Grécia Antiga tinha o oráculo de Delfos, onde todos iam até o oráculo perguntar a ele as questões do mundo, né? E ele passa a ser um grande oráculo universal, né? Onde o mundo dialoga com eles perguntando coisas, né? Então essa é uma questão interessante a se pensar, né? E daí, dentro dessa questão, e caminhando assim para o fechamento dessa nosso diálogo de hoje, eu acho que é importante também a gente trazer aqui uma ideia do Lacan, porque o Lacan, ele fala que nós nunca conseguimos alcançar o, a realidade do mundo, né? Quer dizer, nós nunca conseguimos enxergar ou alcançar a realidade do mundo. Nós conseguimos enxergar o real, por meio do real, nós criamos algumas concepções simbólicas e essas concepções simbólicas ativam o nosso imaginário. E é a partir disso que nós fazemos uma leitura do mundo. Então, isso é uma ideia interessante, porque essa ideia também fala sobre o processo de aprendizagem. Na verdade, eu queria falar com vocês mais duas coisinhas, são dois slides, eu vou ser rápido para poder não passar das 20h40, né? E aí, a gente volta naquela ideia que nós falamos em algum momento, do processo multimodal. Então, veja que, enquanto seres humanos, e no nosso processo de aprendizagem, nós temos essa teoria multimodal, né? Onde nós aprendemos por meio de palavras, de imagens. A palavra nos permite a fala por meio da orelha, as imagens, impressão por meio dos olhos. Em alguma medida, esses sons, imagens, vão criando para nós modelos verbais, modelos pictóricos, né, que nos permite chegar ao conhecimento prévio. Exemplo, quando você tem uma criança, eu vou usar aquele exemplo que eu venho usando o tempo todo, uma criança não sabe o que é uma cadeira. Então, você descreve para a criança o que é uma cadeira, você descreve para a criança qual é a função da cadeira, você mostra para a criança uma cadeira, mas você não existe um único modelo de cadeira no mundo. Existe cadeira de 4 pernas, existe cadeira de 3 pernas, existe cadeira que são puffs, né, que joga no chão, que nem perna tem. Mas a partir do momento que a criança vai construindo esses modelos, né,
por meio da palavra, da vivência, da imagem, ela vai criando esse conhecimento prévio e chega algum momento que, mesmo sem ter visto todas as cadeiras do mundo, e ela vai numa exposição de arte moderna e vê lá uma cadeira totalmente estilizada, ela vai reconhecer que aquilo ali é uma cadeira e não uma mesa. Por quê? Porque ela criou ali um conhecimento prévio por meio desse modelo multimodal de aquisição do conhecimento. Então, essa é um registro importante, né, de como que funciona o nosso processo humano de aquisição de conhecimento, né? Agora, o que isso, em alguma medida, difere dos modelos multimodais de redes artificiais avançadas? Então, veja, aqui em cima ó, nós temos o modelo multimodal humano versus os modelos multimodal de IA. Os modelos multimodais de IA é quando você tem um modelo de IA que dialoga com várias fontes de informação. Então, vou voltar para a tecnologia e vou usar o exemplo do momento, né, que é o ChatGPT. Alguém pode falar assim, esses dias eu falei isso com vocês já, né? Alguém perguntou, quantas letras R tem a palavra carro? Daí o ChatGPT, tem uma palavra. Daí o cara perguntou, você tem certeza? Tem um R. Você tem certeza? Ele falou assim, não, tem três R's. Você tem certeza dessa resposta? Ah, desculpa, eu errei, tem dois R's. Você tem certeza? Ah, desculpa, eu errei, tem um R. Daí ele falou assim, olha, daí a partir desse experimento ele chegou à conclusão de que, olha, é falho. Cara, isso é precipitado. Porque, veja, o ChatGPT, ele não é um modelo para cálculo de letra. Nada impede de daqui a pouco ele estar conectado dentro de modelo multimodal e ele pegar essa mesma pergunta e passar para um algoritmo de cálculo. E do algoritmo de cálculo faz o cálculo, uma função de cálculo, retorna para ele e dá a resposta correta. O que eu quero dizer com isso é que cada vez mais nós nos aproximamos da construção desses modelos multimodais de IA. E a partir do momento que esses modelos multimodais de IA se tornarem mais sofisticada também vai ser a interação desses algoritmos com o mundo. Mais a percepção de consciência as pessoas vão perceber nesses modelos, porque eles vão se tornar cada vez mais assertivos, né? Antes de eu avançar, eu só queria fazer uma pausa aqui e perguntar: isso estava fazendo sentido para vocês? Tudo bem, inclusive trabalho com isso. Paulo. É, Pô, tudo bem. excelente. Ah, Nada, nada não. tá. Então, veja, à medida que, então, essa aplicação dos modelos multimodais, né, começarem a se tornar mais estáveis, mais acessíveis, né, você vai ter respostas mais precisas, com menor latência. E aí eu volto. O que difere isso dos nossos processos mentais? Porque, por exemplo, nós temos pessoas que têm nativamente, quase naturalmente, uma maior facilidade com as matemáticas, outras pessoas com a poesia, outras pessoas com a argumentação, outras pessoas com medicina, outras pessoas, etc. coisa, com línguas, né? Será que essas pessoas não são porque elas têm modelos multimodais de aprendizagens mais especializados, mais trabalhados para aqueles elementos, e daí quando chega ela uma questão, a mente dela vai e ativa esses diversos modelos multimodais e consegue fazer com que ela tenha uma resposta precisa para esses elementos, aonde os modelos multimodais delas estão melhor preparados, né? Agora, a gente pode ter algoritmos com modelos multimodais extremamente sofisticados que cada vez mais vão ter respostas mais precisas. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de que o nosso processo de aquisição de conhecimento não é algo, vamos dizer assim, mágico, no sentido de somente seres humanos racionais têm essa capacidade. Na verdade, é fruto de um grande processo de aprendizagem prévia, de conhecimento prévio. Eu enxergo o mundo a partir daquilo que eu conheço do mundo, a partir daquilo que eu sou preparado, eu sou informado, eu sou treinado para lidar com o mundo. Se eu sou treinado para lidar com o mundo com uma lente de visão das engenharias, eu vou enxergar no mundo vários processos com uma lente da engenharia. Se eu sou treinado computação, não estou dizendo que eu vou deixar de ter outras lentes. Uma lente humanista, uma lente de ponderação de valores, eu vou ter também essas lentes. Mas as lentes que eu sou melhor treinado
são lentes que vão me dar melhores habilidades para a solução de certos problemas. Tem pessoas que são especialistas em solução de conflitos, porque elas foram treinadas, técnicas, cursos, experimentos para ser bons mediadores, né? Tem pessoas que são treinadas para ser psicólogos, porque ele foi treinado com técnicas que vai sentar, vai conseguir ouvir alguém e a partir desse ouvir alguém fazer perguntas, dialogar, questionar, levando a pessoa a outros processos de reflexão. Isso foi resultado de um treinamento. E não foi algo espontâneo e mágico que aconteceu com as pessoas. Então, isso é importante. O que eu acho que é importante chegar para poder a gente começar a contrapor essas posições de que não, algoritmos não têm consciência, né? A gente tem que olhar um pouquinho para nós e percebermos que o nosso processo de consciência não é algo, eu diria assim, único e exclusivo do ser humano. Tanto é que agora mesmo a gente vai ter, daqui a pouco, um debate sobre consciência animal, né? Então é isso, e daí eu marquei aqui, né, ó, pá, esse modelo aqui da integração, né? Essa integração é essa fusion, né? Que pega esses modelos multimodais e faz essa interconexão, essa fusão para chegar numa saída estável, né? Bom, eu iria fazer aqui um pequeno exercício com vocês, mas como tem poucos minutos para as 20h40, eu vou encerrar por aqui. Na próxima semana, nós avançamos desse ponto aqui, entramos na teoria computacional da mente, vamos falar um pouquinho antes de lógica, né? Depois de falarmos um pouquinho sobre os modelos lógicos, a gente vai entrar na teoria computacional da mente e daí encerramos o nosso último pilar desse curso nosso. Pessoal, tranquilo? Tudo bem? Questões? Certo. Tudo tranquilo, valeu, professor. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom descanso, bom restante de semana e até a próxima. Até a próxima, É, professor. professor, Tchau, até tchau. mais.